Olá pessoal, Guilherme, Escola de Evangelização da Casa Fé Ego, Grupo da Família. Obrigado por estarmos juntos mais essa vez a propósito do nosso estudo, lá do livro Meu Pequeno Evangelho da Turma da Mônica, capítulo A Inteligência. Nós vamos conversar um pouco a propósito desse capítulo e as nossas crianças terão aula desse mesmo capítulo lá com as turminhas delas. O capítulo de hoje ele se liga ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, não ponhais o que ilumina debaixo daquilo que pode atampar. E a propósito então da historinha, começa com Frangê contando do invento, que ele inventou uma lâmpada que quanto mais alto ficasse, mais ela iluminava. Toda a turminha deu parabéns para ele. E o primo André, que é o primo do Cascão, que vem explicando a moral da historinha, vai falar, lá no Evangelho tem uma passagem semelhante a isso. Fala, coloca a luz no lugar mais alto, para que possa iluminar a todos que estão na casa. Claro, diz o pessoal Mônica, quando a luz é colocada no alto de um quarto, ela ilumina todo o ambiente. Pessoal Mônica em voz alta. E André explicou então que o simbolismo dessa luz quer dizer a inteligência que Deus nos dá. E essa luz deve ser colocada nos lugares mais altos para todos iluminar. Com essas palavras, Jesus quer dizer que nós devemos usar a nossa inteligência para ensinar os preceitos evangélicos para todos. O Cebolinha, ouvindo essa explicação, ainda comentou, mas isso é muito fácil, é só falar sobre o que a gente aprendeu e falar e pronto, na linguagem dele. E o primo André fala, na verdade é mais do que isso, nós devemos não divulgar pelo ensino, mas pelo exemplo, divulgar as virtudes com o nosso exemplo. E o Cascão então continua, mas então quer dizer que se eu vejo um menino jogando lixo na rua, eu devo ir lá e buscar o lixo e jogar no lixo, e não deixar no chão. Isso mesmo. E o Cascão ainda fala, quer dizer que se eu ainda for lá e pegar esse lixo e fazer um carrinho de lixo reciclável, é isso que deve ser feito? E o primo André fala, isso mesmo, Cascão, é um bom exemplo que vale mais do que 1000 palavras. E a gente retomar, para a gente ter o conhecimento lá do tema evangélico, está lá no Evangelho de São Mateus e Evangelho de São Lucas, essa passagem. No Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 15. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ao contrário, põe-na sobre o candeeiro a fim de que ilumine todos que estão na casa. No Evangelho de Lucas. Ninguém há que depois de ter acendido a candeia a cubra com um vaso, ou a ponha debaixo da cama, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e aparecer publicamente. Veja que a gente pode conversar a propósito desse tema do momento que a gente vem vivendo, o momento em que, pelo mundo de transição que se caracteriza agora, o momento que nós estamos saindo do mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração, é necessário que o mal se revele, é necessário que as pessoas que agem mal tenham campo e oportunidade para sim agir, exercerem o seu livre-arbítrio. Porque chegará um momento do julgamento, chegará um momento em que a consciência, o campo vibracional delas vai determinar para onde que elas vão. A propósito disso, o item 1019 do Livro dos Espíritos é muito elucidativo. Ele explica sobre esse momento de transição e o que vai acontecer com quem não conseguir ficar aqui na Terra. Mas esse momento de transição ele é necessário para que as pessoas se mostrem como realmente são. Relembrando, por exemplo, a parábola do joio e do trigo. O joio e o trigo nascendo junto pela semeadura do inimigo lá no campo do Senhor. E os empregados perguntam para o Senhor, você já deve arrancar o joio, mas o Senhor, temeroso por arrancar também o trigo junto com o joio, fala, espere, deixe que cresça. E nesse momento que ele crescer, nós vamos saber diferenciá-los. Por quê? O joio e o trigo, eles são morfologicamente iguais, mas no momento do pendão, no momento, por assim dizer, do fruto, no momento da maturidade, eles se mostram diferentes e é possível distingui-los, arrancar o joio, fazer feixes e lançar o fogo, tal como lá na parábola, mostrando para a gente da necessidade da convivência entre o joio e o trigo, para que cada um se mostre como realmente é, da necessidade de que se existe e acentue as provas e expiações desse mundo, para que a gente se mostre como nós realmente somos, e para que sim, a gente se mostre se vamos ficar nesse mundo de prova e expiação, nesse mundo de regeneração que está se virando, ou se nós vamos ser encaminhados para mundos inferiores, cumprir penosa missão.
E a gente deve fazer isso através do processo de escolha, que tem muito a ver com esse ensinamento de hoje. Se o autor do livro buscou pela inteligência o que deve ser colocado no candeeiro, a gente faz um apelo. O que nós, família, devemos colocar no candeeiro? São os valores materiais, é a busca do progresso a qualquer custo, é a busca de uma vida mais confortável, ainda que em detrimento das outras pessoas, em detrimento das relações sadias de trabalho, das relações éticas, ou nós devemos colocar os valores morais, nós devemos colocar no nosso candeeiro e mostrar para toda a nossa família, mostrar para as nossas crianças aquilo que a gente é. Nós devemos colocar então nesse candeeiro os valores morais, os valores de bem viver, os valores de fazer o correto, ainda que nos traga um prejuízo financeiro, ainda que contrarie os nossos interesses mais íntimos, mas agir com retidão e correção. Então a questão do candeeiro, ela pode ser tanto tratada na questão da revelação, na questão da inteligência, o que vai se colocar lá para brilhar, seja inteligência ou a luz, como na questão das virtudes. E esse é o chamado para a gente analisar o que a gente está colocando no nosso candeeiro. Os bens e interesses materiais, ou os interesses morais, os valores, as virtudes. E um último apelo, que a gente também reflita e coloque as nossas crianças nesse candeeiro. As coloque para que a gente possa muito bem olhá-las, ouvi-las, senti-las, colocá-las no colo mesmo e sentir aquele calorzinho delas e perceber que eu não tenho a audácia ou a tentativa de querer ensinar o que é o correto para cada criança, mas que a gente a coloque no candeeiro para perceber a necessidade daquela criança tão especial que nós temos sob a nossa guarda. O que ela está precisando? Ela está precisando só de um colo? Ela está precisando de um carinho? Ela está precisando de uma correção? Ela está precisando de atenção, de alegria? Ela está precisando de ser disciplinada? Então que a gente também coloque as nossas crianças nesse candeeiro da nossa atenção, do nosso dia a dia, para percebê-las, para sentir quais as necessidades delas, mas principalmente também para sentir aquele calorzinho gostoso do abraço, do afeto, do carinho, porque de repente pode ser a última oportunidade que a gente tenha desse abraço, pode ser a última oportunidade que a gente tenha de ter esse sorriso. Então que a gente também aproveite para curtir as nossas crianças nesse nosso candeeiro, nesse nosso colo. Agradeço por vocês chegarem até aqui. Nosso amigo Rômulo continua com as reflexões e a nossa prece final. Muito obrigado a todos. Excelente semana. Olá, pessoal. Bom dia. A gente vai hoje tratar aí do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala exatamente sobre a figura da candeia e do alqueire. Figuras essas que são às vezes até desconhecidas e muita gente até não entende muito bem a lógica do que é a fala de Jesus, mas a gente se propõe aí a mostrar um pouquinho desses objetos, mostrando com clareza que candeia se trata aí de um objeto que era muito utilizado na época de Jesus, exatamente para permitir que fosse iluminado um ambiente, e a gente tinha aí a condição de fazê-lo utilizando-se, né, de elementos comuns, como hoje, como uma vela, por assim dizer, mas à época com um pavio um pouco diferenciado para garantir um tempo maior de iluminação. E o alqueire era um objeto de medida, que era muito comum também ser utilizado para poder fazer medida de grãos, elementos quaisquer que eram vendidos naquela ocasião. Então, como uma grande bacia. E aí isso servia, na verdade, né, como uma referência para Jesus mostrar que a luz deveria, né, ser colocada, a candeia deveria ser colocada não sob o alqueire, mas acima dele, né, para que os homens pudessem ver. Então, essa é uma figura de linguagem bem interessante que Jesus usa e que vem aí, segundo Kardec, a discussão é se Jesus quer, na verdade, fala que tem que ser colocado, tem que ser claro, tem que se mostrar a verdade, por que Jesus falava por parábolas? Porque ele não falava clara e abertamente, então, para todo mundo? Essa é a pergunta que Kardec faz, que é de uma sabedoria sem tamanho. Mas o resumo que trata no Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente a divulgação das verdades espirituais.
não só espirituais, eu digo intelectuais, morais, elas precisam estar à disposição para as pessoas que já têm condição de entendê-las, compreendê-las, passar a segui-las e colocá-las ainda de uma maneira muito mais clara para todo mundo poder, então, de alguma forma, compreender. Resumindo, pessoas que aprendem ou se desenvolvem ou passam a conhecer as verdades, sejam elas de âmbito técnico, científico ou moral, e guardam aquilo para si como se fosse um grande tesouro, e com esse objetivo passam, na verdade, a aproveitar-se das pessoas, ou humilhar as pessoas, ou de alguma forma não permitir que elas também cresçam naquele mesmo sentido, terminam fazendo o oposto do que é informado ou mostrado por Jesus como uma grande lei divina. Então a entrega do que se sabe, por isso os grandes mestres faziam, a entrega do que se sabe não é parcial, é plena, é daquilo que efetivamente se sabe. Então a figura, inclusive o texto bíblico fala exatamente isso, né? E ninguém acendendo uma candeia põe, né, em oculto ou debaixo do alqueire, mas do contrário, né, colocam em ambiente maior para que todos vejam a luz. Mas detalhe, o versículo de Lucas fala para que aqueles que entrem vejam a luz. Ou seja, não é todo mundo que vai ver aquela luz claramente. É preciso entrar, é preciso começar a conhecer. Então, o homem que guarda para si, que não permite, na verdade, que outras pessoas tenham acesso a essas informações, termina, na verdade, morrendo com aquilo. E isso não se torna, na verdade, algo que vá fazer o coletivo. Não é um ato ético, não é um ato moral. Mas a gente não pode querer, na verdade, ofuscar com essa luz, não é? É importante saber a diferença entre você colocar a luz para que todos vejam e ofuscar as pessoas. Crianças não têm como aprender o que os universitários já estão estudando. Assim como os conhecimentos, na verdade, no âmbito, seja em quaisquer eles, moral ou técnico, alguns absorvem, conhecem e passam então a fazer uso dele, mas não é por isso que guardam para si. Eles vão, na verdade, vivenciar. Por isso as parábolas, né? As parábolas, na verdade, eram entregues. E aí, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos entendendo as camadas que estão lá naquela grande mensagem. As leis divinas, as leis morais, estão prontas. A questão é que nós vamos passando a compreendê-las de uma maneira muito mais clara, muito mais lúcida, à medida que vamos, então, crescendo. E aí não se trata só de pregação, não se trata de entender e passar a candeia. E aí Emmanuel, nesse caso, é fantástico, quando ele, na mensagem do livro Fonte Viva, mensagem 81 do livro Fonte Viva, ele destaca exatamente o esforço para que essa candeia queimando, ou seja, ela está gastando um combustível ali para que possa manter a luminosidade. Ou seja, não há esse conhecimento, não há esse entendimento sem o sacrifício. É preciso ter o sacrifício, a entrega, e é um detalhe implícito na parábola, né? Ela não fala sobre esse detalhe, mas Emmanuel destaca o quanto a gente precisa, na verdade, vencer os nossos egoísmos, nossas vaidades, entregarmos-nos de verdade a vencer tudo isso para que então, segundo o trecho do benfeitor, o óleo de nossa boa vontade possa ser então percebido pelas pessoas. Então, a depender, claro, da luminosidade de cada um, e aí Jesus faz, em outro momento, aquela analogia, né, na sequência, da questão dos nossos olhos. Se nossos olhos forem simples, todo o nosso corpo assim também terá luz. Mas do contrário, se tiver, na verdade, trevas, então o nosso corpo também será trevas nesse sentido. Então, essa ideia mostra com clareza que nós temos condição de absorver certa quantidade de luz, mas ela precisa estar à disposição. Então, à medida que nós vamos aos poucos compreendendo, nós vamos entendendo então figuras como Chico Xavier, como o próprio João Evangelista e Francisco de Assis, que tinham sensações com a natureza, com a vida, viam tudo com um esplendor, com uma gratidão tão profunda, tão intensa. Não é porque estavam fazendo cena, é porque eles de verdade entenderam toda a dimensão, ou pelo menos grande parte da dimensão das leis divinas aplicadas a cada um, e passavam então a ter uma gratidão profunda
desde quando viam uma grama e passavam a mão nela, ou um animal, até quando passavam pelos dissabores da existência e agradeciam a Deus por lhes ter enviado aquilo. Então, que nós possamos, no fundo, permitir que nossos filhos tenham acesso a essa luminosidade, que nós não escondamos deles as verdades que nós aos poucos já absorvemos, para dar-lhes a oportunidade de enxergar e começarem a crescer nisso. Não criarmos fábulas, mas do contrário, entregarmos, ainda que no quesito infantil, lúdico, entregarmos a ele as verdades sobre a existência pós-morte, sobre a reencarnação, sobre a mediunidade, sobre tudo aquilo que a doutrina nos oferece e que não é nada mais do que simplesmente o próprio cristianismo, a figura de Cristo trazendo, desvelada de uma maneira muito clara, clara como a candeia sob o alqueire. Nós possamos fazer luz no conhecimento dos nossos filhos, tentando sempre levá-los a raciocinar, a pensar por si próprios e, claro, tornarem-se assim figuras melhores. Vamos pedir que Jesus nos abençoe, nos ilumine nesse intento e nos promova, na verdade, a condição aí de mantermos sempre a candeia acesa. Quando ela estiver apagando, formos lá e colocarmos um pouquinho mais de óleo e fazermos com que ela se queime, ampliarmos o pavio, para que nunca deixemos morrer a ideia do conhecimento, do estudo e principalmente do conhecimento sobre o amor dentro de nossos lares. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos fortaleça nessa missão, nesse intento e que nossos filhos possam assim permanecerem colocando também as suas virtudes, não escondidas, mas do contrário, vivenciando-as todos os dias, para que assim consigam aos poucos não só auxiliar-se, mas também auxiliar quem está ao redor observando e crescendo com os nossos próprios exemplos. Muito obrigado, Jesus, que o Senhor nos ilumine hoje e sempre e que assim seja. Uma excelente semana a todos e que Jesus nos ilumine e nos proteja sempre. Um abraço, pessoal.